Você que é pai, você que é mãe, deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você tem pensado na sua vocação como pai e mãe diante de Deus? Hoje, 2 de fevereiro, celebramos no nosso calendário litúrgico a festa da purificação de Maria e da apresentação de nosso Senhor. E essa data nos coloca diante de uma cena simples, mas profundamente séria. Maria e José levando Jesus ao templo. Eles não estão fazendo algo extraordinário. Eles estão vivendo aquilo que Deus confiou a eles. Ao levar Jesus ao templo, Maria e José dizem algo sem usar palavras. Eles dizem: este filho não é só nosso, ele pertence a Deus. Nossa casa pertence a Deus. Nossa família pertence a Deus. E isso nos provoca hoje. Porque muitos pais, sinceramente, acreditam que educar na fé é responsabilidade apenas da igreja, do pastor, da catequese, da doutrina, da escola bíblica. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Em Deuteronômio, Deus fala claramente aos pais sobre inculcar a fé nos filhos. Falar da palavra em casa, no caminho, ao deitar, ao levantar, no cotidiano. A fé é ensinada vivendo. E aqui entra uma pergunta que eu gostaria de fazer para você que é pai e mãe. Que exemplo os filhos veem em vocês, pais? O que eles aprendem, estão aprendendo, observando a forma como vocês vivem, de forma especial vivem a fé? Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Eles observam, eles repetem, eles absorvem o que vem de dentro de casa. Se os pais oram, os filhos aprendem a orar. Se os pais valorizam a igreja, os filhos aprendem que o culto é importante. Se os pais leem a palavra, os filhos entendem que a Bíblia faz parte da vida. Mas se a fé é algo distante, eventual ou apenas formal, isso também é aprendido. E aqui vale uma reflexão honesta. Muitos pais trazem seus filhos ao batismo e isso é algo muito bom. O batismo é dádiva de Deus, é graça pura. Só que depois do batismo, muitas famílias desaparecem da vida da igreja. A fé não é cultivada, a palavra não é ensinada, a oração não faz parte da rotina. Alguns anos depois, essas mesmas famílias retornam, mas retornam apenas porque chegou o tempo da catequese da doutrina. Criança agora é adolescente e muitos chegam à doutrina sem conhecer o básico da fé, não conhecem a Bíblia, não sabem o Pai Nosso, não sabem os mandamentos, nunca foram ensinados em casa. E aí acontece algo ainda mais triste. A criança confirma a fé e depois da confirmação, tanto os adolescentes quanto os pais somem novamente da igreja, como se a fé tivesse sido apenas uma fase, um evento, uma obrigação cumprida. Lutero fala disso com muita clareza no Catecismo Maior, na explicação do 4º mandamento. Ele lembra que os pais devem reconhecer que devem obediência a Deus e que, acima de qualquer outra coisa, devem cumprir fielmente os encargos do seu ofício. Não apenas cuidar do sustento material dos filhos, mas principalmente educá-los para louvor e honra de Deus. E ele deixa claro que isso não é opção nem gosto pessoal, é mandamento de Deus diante do qual todos prestarão contas. Ser pai e ser mãe não é só garantir conforto, é assumir responsabilidade espiritual. Deus age por meio de vocês, pais, na palavra simples dita em casa, na oração curta antes de dormir, no exemplo, no caminho até a igreja, no compromisso com o culto. Lutero é ainda mais duro quando ele fala da negligência. Ele diz que quando os pais não educam os filhos com vistas à bem-aventurança, causa um dano mortal. Só que isso não é para gerar medo, mas para despertar consciência. Só que aqui vem a parte mais bonita e cheia de esperança. Quando os pais criam seus filhos no caminho do Senhor, algo precioso acontece. A fé se torna abrigo, a oração vira refúgio, a palavra passa a ser o chão firme nos dias bons e nos dias difíceis. Crianças que crescem vendo seus pais viverem a fé, aprendem desde cedo que Deus faz parte da vida real, aprendem a confiar, aprendem a agradecer, aprendem a pedir perdão, aprendem a levar suas angústias, medos e alegrias a Deus. Criar uma rotina simples faz toda a diferença. Separar um tempo na semana para ir à igreja juntos, orar com os filhos, mesmo que seja uma oração curta, ler um pequeno trecho da palavra, do catecismo, cantar um hino, essas pequenas práticas criam raízes profundas. A fé assim vivida não é peso, é cuidado, é proteção, é caminho. Ela acompanha os filhos por toda a vida, mesmo quando eles crescem, questionam e enfrentam suas próprias lutas. A apresentação do Senhor que nós celebramos no dia de hoje lembra disso. A fé começa em casa, é vivida na família e encontra no culto, na igreja, seu centro e sua fonte. Igreja e lar caminham juntos. Que hoje seja um convite amoroso de Deus aos pais, um convite para olhar para o próprio
exemplo, e se perguntar com sinceridade: que tipo de fé meus filhos estão aprendendo ao me observar? Que exemplo eu quero deixar para eles? Que Deus nos dê graça, paciência e amor para vivermos a vocação de pais com fidelidade, assim como Maria e José levando Jesus ao templo, assim como tantas famílias cristãs ao longo da história. Que Cristo habite em nossos lares, fortaleça nossas famílias e conduza nossos filhos no caminho da fé. Que Deus te abençoe.